Imagine por um instante que a chave para entender a origem de milhões de pessoas ao redor do mundo estivesse escondida em uma narrativa milenar. Imagine que respostas sobre sua ancestralidade, identidade e até mesmo sua espiritualidade estivessem escritas há milhares de anos em um livro que atravessou os séculos, a Bíblia Sagrada. E se eu te dissesse que existe uma figura bíblica, muitas vezes esquecida ou mal interpretada, cuja história pode iluminar os caminhos da origem dos povos negros? Hoje, vamos mergulhar na enigmática e profunda história de Cam, filho de Noé. Seja muito bem-vindo ao canal Luz dos Versículos, o seu refúgio de sabedoria, fé e revelações bíblicas que vão além do óbvio. Aqui, desvendamos os mistérios que estão entre as linhas das Escrituras. E o tema de hoje vai além de uma simples curiosidade histórica. Ele toca diretamente a identidade de muitos, traz à tona verdades esquecidas e desconstrói interpretações que moldaram séculos de pensamento equivocado. Hoje, vamos refletir juntos sobre a descendência de Cam, o ponto de vista bíblico sobre a origem dos negros. Uma análise que vai muito além do literal e que questiona interpretações antigas e até mesmo doutrinas distorcidas. Mas antes, eu te pergunto, você já ouviu falar da maldição de Cam? Será que ela foi realmente uma maldição? E mais, foi sobre Cam que recaiu essa maldição ou sobre seus descendentes? A história de Cam começa logo após o dilúvio, quando Noé, seu pai, planta uma vinha, embriaga-se com o vinho e se deita nu em sua tenda. Cam entra, vê a nudez do pai e conta aos irmãos. Quando Noé desperta, amaldiçoa, não Cam, mas Canaã, seu filho. A primeira grande questão surge aqui. Por que amaldiçoar o neto em vez do filho que cometeu o ato? A Bíblia, em Gênesis capítulo 9, versículo 25, diz: "Maldito seja Canaã, servo dos servos será para os seus irmãos." Durante séculos, essa passagem foi mal compreendida e, pior ainda, usada como base para justificar práticas desumanas como a escravidão. Muitos teólogos interpretaram que essa maldição se estendia a todos os descendentes de Cam, especialmente os povos africanos. Mas será que essa leitura está correta? A Bíblia de fato afirma que todos os filhos de Cam foram amaldiçoados? Ou essa é uma leitura conveniente construída por interesses históricos? É aqui que começamos a nos aprofundar. Cam teve 4 filhos: Cush, Mizraim, Puti e Canaã. Cada um deles é ancestral de povos poderosos. Cush é associado à Etiópia, Mizraim ao Egito, Puti possivelmente à Líbia e Canaã à região que leva seu nome. Ou seja, os descendentes de Cam fundaram civilizações grandiosas, influentes e altamente respeitadas. Se houvesse uma maldição total, como explicar a grandeza do Egito Antigo? Como explicar a complexidade da cultura etíope? A resposta está na leitura cuidadosa e sem preconceitos da Escritura. O texto bíblico é claro ao nomear Canaã como o amaldiçoado. Em nenhum momento Cush, Mizraim ou Puti são alvo de qualquer condenação divina. Pelo contrário, a descendência de Cush, por exemplo, inclui homens e mulheres de destaque espiritual e político. Você já parou para pensar como essa passagem foi usada historicamente para justificar o tráfico transatlântico de escravos africanos? Será que esse foi o plano de Deus? Ou será que houve uma distorção deliberada das Escrituras para fins de dominação e exploração? Essa pergunta nos leva diretamente ao próximo ponto essencial: a geografia bíblica da descendência de Cam. Onde viveram esses povos? E por que é tão importante entender onde eles estavam? A resposta está nos mapas antigos da Bíblia. As regiões associadas aos descendentes de Cam correspondem, em grande parte, ao que hoje chamamos de África e parte do Oriente Médio. Cush, como vimos, está ligado à Etiópia.
Misraim, ao Egito, Puti, à Líbia, e Canaã, a faixa costeira do Levante, que inclui o atual território de Israel, Líbano e parte da Síria. Essa distribuição geográfica revela algo poderoso. Os descendentes de Cam ocuparam territórios vastos, férteis e culturalmente influentes. A Etiópia, por exemplo, é mencionada inúmeras vezes nas Escrituras com honra e reverência. O próprio profeta Jeremias fala sobre a presença de etíopes em cargos importantes na corte dos reis de Judá. E o Egito? Quem poderia esquecer a centralidade do Egito na Bíblia? Foi lá que José se tornou governador, que o povo hebreu cresceu e que Moisés enfrentou o faraó. O Egito, descendência direta de Cam, é um dos cenários mais recorrentes do Antigo Testamento. Isso te parece com um povo amaldiçoado? Pense comigo, por que uma civilização amaldiçoada teria tanto destaque no plano divino? Por que Deus permitiria que um povo supostamente maldito tivesse tamanha importância na história da salvação? Algo não bate, não é mesmo? Olhando para essa geografia, percebemos que os povos negros sempre estiveram presentes no cenário bíblico. Não como coadjuvantes, mas como protagonistas, como parte ativa da história sagrada. A presença dos camitas é tão forte que o próprio livro de Isaías menciona a beleza e força da Etiópia, dizendo que seus rios estendem os braços a Deus. Já é hora de abandonar a visão eurocêntrica e limitada que dominou a interpretação bíblica durante séculos. A Bíblia não é um livro europeu. Ela nasce no Oriente Médio em conexão profunda com a África e a Ásia. Negar isso é negar a própria essência do texto sagrado. Mas o que a Bíblia diz sobre o caráter desses povos? Como os filhos de Cam são retratados ao longo da Escritura? Seriam eles realmente objetos de juízo ou peças fundamentais no plano divino? Essas perguntas nos levam ao próximo tópico, a representação dos povos de Cam na Bíblia. E a resposta pode te surpreender ou até mesmo emocionar. Na Bíblia, a representação dos povos de Cam vai além das simples descrições físicas ou raciais. Quando falamos dos descendentes de Cam, estamos falando de culturas profundas, que tiveram um papel determinante na história dos israelitas e na formação das civilizações que conhecemos hoje. A relação entre os israelitas e os egípcios, por exemplo, é uma das mais complexas e significativas nas Escrituras. Em várias passagens bíblicas, os egípcios, descendentes de Misraim, não são apenas mencionados como antagonistas. Eles desempenham papéis cruciais, desde a proteção de José até a opressão de Moisés e seu povo. No entanto, vale lembrar que Deus nunca os condena como um povo, mas sim as ações injustas de seus líderes, como o faraó, que se opôs ao plano divino. Já os etíopes, descendentes de Cuxi, são frequentemente elogiados na Bíblia. O profeta Jeremias, por exemplo, fala com respeito sobre a Etiópia e sua importância na política e no comércio. O próprio Salmo 68, versículo 31, descreve a Etiópia como um lugar de honra, afirmando que os príncipes virão da Etiópia. A Etiópia se apressará para estender suas mãos a Deus. Aqui, vemos um reconhecimento da força e da dignidade do povo etíope, que nunca foram vistos como amaldiçoados, mas como parte do plano divino. E o que dizer da contribuição da Etiópia para a história bíblica? A rainha de Sabá, vinda da Etiópia, é mencionada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, versículo 1 a 13, como uma mulher de grande sabedoria e poder, que visitou o rei Salomão para testar sua sabedoria. Essa visita é um claro reconhecimento do poder e da importância dos descendentes de Cam no contexto bíblico. A história de Salomão e a rainha de Sabá não se resume a um simples encontro. Ela é uma representação do diálogo entre culturas, da troca de sabedoria e do respeito mútuo entre os povos de diferentes origens.
O que podemos aprender com essa representação bíblica dos povos de Cam? Primeiro, que a Bíblia nunca os coloca como seres inferiores ou condenados, mas sim como partes essenciais e ativas do plano divino. O Egito, a Etiópia e os outros povos de Cam desempenham papéis fundamentais na construção do reino de Deus, desde a preservação de José no Egito até a vinda de Jesus, que, embora tenha nascido em um contexto judaico, também teve contato com essas culturas e povos. No entanto, a distorção dessa visão ao longo da história nos leva a um outro tema crucial: a interpretação errônea da maldição de Cam. Durante séculos, teólogos e líderes religiosos interpretaram erroneamente a maldição de Cam, especialmente para justificar a escravidão de povos africanos. Em muitos momentos da história, essa maldição foi associada à cor da pele, de maneira cruel e desumana. Mas a Bíblia realmente sustenta essa ideia? Ou foi uma interpretação conveniente, criada para legitimar o sofrimento e a exploração de um povo? Essa questão nos leva a uma reflexão mais profunda sobre como usamos as Escrituras para justificar nossas ações. A interpretação das passagens bíblicas deve ser feita com cuidado, sabedoria e, acima de tudo, com respeito pelas culturas e pelos povos que fazem parte da história sagrada. E aqui surge uma pergunta que convida à reflexão. Como podemos, como cristãos, corrigir essas interpretações equivocadas? Como podemos voltar ao entendimento bíblico original, que exalta a diversidade, a unidade e o valor de todos os povos? Agora, vamos seguir para o próximo ponto: a interpretação racista da maldição de Cam. Vamos analisar como essa leitura distorcida foi usada ao longo da história para justificar a escravidão e a opressão. Esse é um tópico que, com certeza, irá abrir os olhos de muitos de nós. A distorção da maldição de Cam ao longo dos séculos foi uma das maiores tragédias interpretativas da história da Igreja. Infelizmente, essa leitura errônea foi utilizada como justificativa para a escravidão de milhões de africanos, que por gerações foram tratados como inferiores, desprovidos da dignidade humana e espiritual. Mas como isso aconteceu? Como uma maldição que, na verdade, estava direcionada a Canaã, o neto de Cam, foi expandida de maneira tão cruel para todos os povos africanos? A resposta está na história da colonização e da escravidão, que se estendeu por séculos, onde a Bíblia foi manipulada para legitimar a opressão. Durante o período colonial, especialmente entre os séculos XV e XIX, missionários europeus e teólogos usaram a maldição de Cam para justificar o tráfico de escravizados africanos para as Américas. Eles ensinaram que a maldição recaiu sobre todos os filhos de Cam, especialmente aqueles ligados à África, e que isso explicava a inferioridade dos negros. Essa interpretação foi, na verdade, uma ferramenta de controle social e político, criada para reforçar um sistema de exploração e desigualdade. Mas quando olhamos para as Escrituras com os olhos da justiça e da verdade, vemos que essa leitura é totalmente equivocada. O próprio Deus condena todas as formas de opressão e violência, como vemos em passagens como Isaías 61:8, onde ele declara: "Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade." Portanto, qualquer interpretação que justifique a opressão com base na cor da pele ou na origem de um povo não vem de Deus. É importante, então, refletir sobre como essa distorção das Escrituras prejudicou milhões de pessoas ao longo da história. Não podemos negar os erros do passado, mas também precisamos buscar a verdade e a reconciliação. Como cristãos, somos chamados a corrigir as interpretações erradas e a pregar uma mensagem de amor, igualdade e dignidade para todos, independentemente de sua origem ou cor de pele. Aqui surge uma pergunta importante:
Como podemos, hoje, desconstruir as ideias errôneas que ainda existem em nossa sociedade sobre a descendência de Cam e a origem dos negros? Como podemos usar a Bíblia para promover a unidade e a igualdade em vez da divisão? Essas questões nos levam ao próximo ponto: a riqueza cultural dos descendentes de Cam. Ao longo da história, esses povos não apenas sobreviveram, mas também floresceram, contribuindo significativamente para a humanidade. Vamos explorar isso mais a fundo agora. Ao contrário do que a história distorcida tentou ensinar, os descendentes de Cam não foram povos amaldiçoados, mas sim civilizações prósperas, complexas e profundamente influentes. Quando mergulhamos na cultura e nos feitos dos camitas, percebemos uma herança rica em sabedoria, ciência, arquitetura, espiritualidade e governança. O Egito, fundado por Misraim, filho de Cam, é um exemplo grandioso disso. As pirâmides, que até hoje desafiam as explicações científicas, são testemunhas da genialidade desse povo. A escrita hieroglífica, os avanços na medicina, a organização social e os conhecimentos astronômicos colocam os egípcios entre as civilizações mais avançadas da história humana. E tudo isso está intimamente ligado à Bíblia. Foi no Egito que o povo hebreu se multiplicou, foi ali que Moisés foi educado e foi dali que partiram para a Terra Prometida. Mesmo sendo palco de opressão, o Egito foi parte do cenário do plano divino. A Etiópia, por sua vez, também carrega uma herança espiritual poderosa. A tradição etíope afirma que o cristianismo chegou ali ainda nos tempos dos apóstolos, e a fé cristã permanece viva até hoje. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das mais antigas do mundo, guardando práticas, rituais e escrituras únicas. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 39, relata o encontro de Filipe com um eunuco etíope, alto oficial da rainha de Candace. Aquele homem não apenas recebeu o evangelho, como também levou a palavra de Deus para o coração da África. Essa narrativa é mais uma prova da participação ativa e respeitosa dos africanos na história do cristianismo primitivo. E o que dizer de Canaã? Apesar da maldição lançada por Noé, os cananeus desenvolveram cidades importantes como Jericó, uma das mais antigas do mundo, e foram conhecidos por sua arquitetura, agricultura e arte. A Bíblia os retrata como povos que, embora tenham se desviado do caminho de Deus, também foram alvos de misericórdia e oportunidades de arrependimento. Em Josué, capítulo 2, versículo 1 a 21, vemos Raabe, uma cananeia, sendo poupada e integrada ao povo de Deus por sua fé e coragem. Ela se torna ancestral direta de Jesus. Isso mostra que até entre os cananeus, considerados os mais malditos, havia redenção, fé e propósito. Então, como ainda hoje podemos ver ecos dessa riqueza cultural e espiritual dos povos descendentes de Cam. Eles estão nos traços físicos, nas tradições orais, nas danças, nos idiomas, nos valores familiares e na fé vibrante que muitos povos africanos e afrodescendentes mantêm. Essa herança precisa ser valorizada, estudada e celebrada. Mas há algo ainda mais profundo. Em um mundo que tentou apagar ou distorcer essa história, o reconhecimento da grandeza dos camitas é também um ato de justiça espiritual. A Bíblia não nos chama para perpetuar mentiras, mas para proclamar a verdade. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar que a sua história, sua ancestralidade ou até mesmo sua fé pode estar diretamente conectada a essas civilizações que a Bíblia menciona com tanta riqueza? Que sentimentos isso desperta em você? Comenta aqui embaixo. Queremos saber sua experiência e reflexão sobre tudo isso.
Diante de toda essa riqueza, é inevitável pensarmos em como essa narrativa pode ser restaurada em nossos dias. O próximo ponto é justamente isso: como a fé cristã ressignifica Cam e seus descendentes. E por que isso importa tanto hoje, em um mundo marcado por divisões raciais e injustiças sociais? Vamos falar agora sobre redenção, propósito e restauração espiritual. Cam, aquele cuja descendência foi por séculos estigmatizada e mal compreendida, é hoje símbolo de uma narrativa que precisa ser restaurada. A fé cristã, quando lida com profundidade e sem preconceitos, mostra que Deus não exclui povos. Ele inclui, ele chama, ele transforma. E os descendentes de Cam não estão fora desse plano. Eles são parte dele desde o início. A redenção bíblica é uma constante. Deus transforma maldição em bênção, deserto em manancial, escravidão em liberdade. A história de Raabe, a cananeia, é uma dessas demonstrações. A Bíblia mostra, ao incluí-la na genealogia de Jesus, que não há passado que Deus não possa ressignificar. Assim também é com a descendência de Cam. Mesmo quando há erro, pecado ou afastamento, há também a chance de restauração e integração ao reino de Deus. O Evangelho veio para todos, como Paulo afirma em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa mensagem quebra todas as barreiras raciais, culturais e históricas. Ela restaura a dignidade de todos os povos, inclusive dos que foram marginalizados por interpretações errôneas do texto sagrado. É tempo de olhar para a Bíblia com olhos limpos, coração aberto e sede de verdade. A narrativa da descendência de Cam nos ensina que Deus não trabalha com rótulos humanos, mas com propósitos divinos. A riqueza cultural e espiritual dos camitas é um testemunho vivo de que a diversidade foi criada por Deus para refletir sua glória. E agora eu quero te perguntar: como essa nova compreensão da história de Cam e seus descendentes muda a forma como você enxerga a Bíblia? E mais, como isso muda a forma como você enxerga a si mesmo ou as pessoas ao seu redor? Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo, comente sua visão e ajude a levar essa verdade a mais pessoas. Em nossos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais esse tema, entrando em outras linhagens bíblicas e como elas se conectam com a história dos povos ao redor do mundo. A história da humanidade está entrelaçada nas páginas da Bíblia. E talvez, mais do que nunca, seja tempo de redescobrir quem realmente somos à luz das Escrituras. A história de Cam não é sobre condenação. É sobre herança, identidade e revelação. Quando compreendemos essa verdade, somos libertos das mentiras do passado e abraçamos um futuro de esperança. A Bíblia não é um livro de segregação, mas de unidade. E é na diversidade que o Criador manifesta a sua glória. A moral dessa história é clara: nunca aceite uma interpretação que exclui, diminui ou marginaliza alguém. Deus é Pai de todos, e a salvação é para todos. O chamado é para que sejamos uma família espiritual, que reconhece o valor de cada cultura, de cada cor, de cada povo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.